Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Martelo de Nietzsche. Muito prazer, para quem não me conhece ainda, meu nome é Anderson. Estamos em mais um dia de live aqui. Fala aí, Fonseca. Deixa eu colocar aqui, acertar aqui. Hoje a gente vai ter um papo interessante sobre como que a filosofia pode nos ajudar a enfrentar alguns momentos difíceis. E antes de fazer a conexão, aproveitar que já tem pessoas, 100 pessoas online, boa noite. Boa noite, Juliana, boa noite, Sares, boa noite, Senangel, Gomes, de BH, pessoal de Recife, muito boa noite. Nietzsche. Pois é, pessoal, antes de conectar o Krause aqui, o professor, falar rapidamente aqui sobre a biografia dele. Para quem não leu, deixei fixado no feed. O professor Márcio Krause é mestre em filosofia, possui formação em história, sociologia e comunicação, autor da obra do Mal-Estar em Freud ao Mal-Estar em Bauman. Enfim, eu vou conectá-lo aqui para a gente começar a bater esse bate-papo e responder as perguntas de vocês. Deixa eu conectá-lo aqui. Vamos lá, professor. Vamos esperar ele atender. Já foi atendido, meu amigo. E aí, meu querido, tudo bem? E aí, meu caro? Como é que você está passando essa quarentena? Então, estamos aí respeitando todos os protocolos aí do isolamento, do distanciamento, e no bom e velho home office e com a filosofia, né? E é por Pois isso é, que nós estamos aqui. muito prazer. Olha, obrigado por sua atenção, enfim. Para quem não sabe, gente, o professor Krause, na verdade, não sei se você vai lembrar, você que ficava falando comigo, como assim você não tem Instagram? Como assim? Eu falei, não, eu não tenho Instagram, não. E eu estava lá no Facebook, e você falava, não, cara, como assim uma página desse tamanho não tá atuando no Instagram? Aí eu falava, eu não tenho tempo para mexer com o Instagram, não tenho tempo para mexer com isso. E as primeiras postagens aqui da página foi você que fez, né? Você que fez uma semana você ficou fazendo as postagens aqui. E aí a gente cresceu, continuou com os trabalhos, e aí estamos aí, né? Cara, você acredita que eu tava lembrando disso agora, poucos instantes antes de começar a live? Eu tava lembrando, caramba, o Martelo de Nietzsche, a gente tava junto lá no Facebook e foi justamente isso, né? Eu falei, cara, você tem que estar no Instagram, velho. Esse conteúdo tem que estar disponível pra galera. E você falou exatamente isso, velho. Eu tô cheio de coisa pra fazer, mais uma dor de cabeça pra mim. Aí eu, cara, vamos lá, vamos lá. E sempre instigando. E tamo aí, né, velho? Eu fico feliz pelo crescimento do trabalho. A gente sempre conversa. Aí pro pessoal que tá acompanhando a live, a gente sempre está conversando e a gente está sempre se fortalecendo no sentido de é preciso propagar senso crítico, é preciso propagar conteúdo. Rede social é importante para entretenimento? Claro que é, cara. É muito bom a gente ver besterol, a gente rir, a gente conversar com os amigos, compartilhar coisas da vida da gente. Mas, cara, a gente não pode abrir mão da criticidade. E eu acredito que quem acompanha o Martelo de Nietzsche, quem acompanha o professor Krauss, assim, sabe dessa nossa missão, né? A gente meio que abraçou essa missão pelo amor à filosofia mesmo que fez a gente estar por aqui. Exato, exato. E para quem não sabe, eu não sou patrocinado por ninguém. Tipo, as pessoas acham que eu sou patrocinado, que eu tenho afiliação a algum partido, que eu ganho alguma mensalidade. Não, eu faço, na verdade, justamente por essa vontade de despertar o senso crítico nas pessoas e de... Eu acho que, por exemplo, Nietzsche é um cara que as pessoas precisam conhecer. E a partir dele você vai conhecer outros autores que podem se identificar mais também. Enfim,
E hoje a gente resolveu falar sobre esse tema, como que a filosofia pode nos auxiliar em momentos difíceis, principalmente esse que nós estamos vivendo agora em relação a essa dupla pandemia que o Brasil vive entre o governo e o vírus, né? E como que a filosofia pode nos auxiliar isso? Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, já para a gente começar a iniciar esse bate-papo, é qual a diferença que você vê entre filosofia e autoajuda? Pois quando a gente estava nessa fase de preparação, né, para a temática da live, você falou também sobre a questão da convivência, como é que a filosofia poderia ajudar a gente na convivência. E aí a palavra ajuda, acompanhada da palavra filosofia, acaba trazendo essa questão que você está trazendo aí. E assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu encaro a coisa de duas formas. Primeiro, a gente pode ter uma abordagem da filosofia de forma muito utilitária. Quem estuda um pouquinho de filosofia sabe que a gente não tem, a filosofia ao longo da história nunca teve a preocupação de ser útil. Qualquer manual de filosofia que não precisa ter uma grande profundidade acadêmica já vai trazer para a gente essa visão, olha, a filosofia é inútil. Porque a filosofia não se propõe a resolver esse ou aquele problema. Na verdade, a filosofia se propõe a problematizar. Mas vamos lá. Por um lado, é possível beber da fonte filosófica, é possível beber de autores, é possível pegar uma referência, por exemplo, pegar uma referência lá no estoicismo e trazer algo para a minha vida que pode ser um ganho. Sinceramente, eu não vejo esse contato, embora a filosofia não se proponha a ser útil, mas eu não condeno esse contato de alguém que vai lá na filosofia procurar alguma coisa para resolver um problema seu. Não vejo esse problema. O problema que eu vejo é o seguinte, é você querer colocar a filosofia como uma fonte exclusiva de autoajuda. Então tem muita gente que tenta pegar a filosofia ao longo da história, você sabe disso, e quem nos acompanha que tem um pouco de leitura em filosofia sabe disso, sempre tentaram ou calar a filosofia ou colocar ela dentro de uma caixa. E esse é o grande problema. Então, quando a gente se propõe a trazer esse tema para discussão aqui, como é que a filosofia pode nos ajudar, é porque ela pode nos ajudar, mas ela não está limitada a isso. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente pega um autor como Nietzsche, por exemplo, cara, tem um monte de coisa. Claro, Nietzsche não estava necessariamente preocupado em vender livro, ele não estava preocupado em oferecer uma receita de bolo para a felicidade. Não era isso que Nietzsche estava preocupado. Mas é possível, sim, você ler Nietzsche e trazer algo para a sua vida de ganho. E, não, torna a dizer, não há nenhum crime aí. Inclusive, acredito que você já deva ter ouvido falar, esse livro aqui é da editora Martins Fontes. Esse Sim, livro, ele tem como título Sabedoria para Depois de Amanhã, do Nietzsche. Eu estava, inclusive, relendo ele nesses dias para que a gente pudesse fortalecer aqui esse nosso diálogo. E não tem problema nenhum. Então, sendo bem objetivo, por um lado, a filosofia pode fornecer ajudas interessantes. Ela pode ter um efeito terapêutico, sim, mas ela não é só isso. Nietzsche dizia que em S homo, eu sempre confundo a pronúncia se é S homo ou é H homo. É, ele dizia que melhorar a humanidade não é uma tarefa que ele estava preocupado em fazer. Ele não estava assim com a intenção dele voltada a elaborar novas tábuas de melhoramentos. Ele não estava preocupado em passar uma receita de 10 coisas para você fazer para melhorar a sua vida, não. Ele não estava jamais preocupado com isso. Pelo contrário, ele estava intencionado em quebrar ídolos, que são as ideias, né? Que ele diz lá em Crepúsculo dos Ídolos. Então ele estava interessado em destruir aquelas falsas concepções que foram criadas do homem, né, que o homem criou uma falsa concepção dele mesmo, colocando em um padrão onde ele não estava, né, filho de Deus, coroa da criação, aquela coisa toda, judaico-cristã. Então ele estava preocupado em, primeiramente, quebrar essas ideias, essas falsas concepções, e mostrar ao homem o que ele realmente era. Agora,
de certa forma, Nietzsche acaba se tornando, vamos supor, um pouco de autoajuda. Não é que ele se propõe isso, autoajuda, mas por a filosofia dele ser tão forte, é, a gente acaba. Não é que eu uso Nietzsche como autoajuda, eu também não é assim, exatamente. Quando eu comecei a lê-lo a partir de 2011, e aqui eu falo para o pessoal que eu não sou um acadêmico em Nietzsche, eu não tenho pesquisas desenvolvidas em Nietzsche, eu sou apenas um observador, leitor, leio ele pelo menos há 9, 10 anos, e eu estou sempre aprendendo. E através dele eu conheci outros autores também, assim como Schopenhauer, Spinoza, o Dostoiévski também, que são autores interessantíssimos, interessantíssimo, que a gente pode ler. Então ele acabou me ajudando, vamos supor, entre aspas, que ia se ajudar a eu começar a fazer questionamentos sobre as minhas concepções de vida, sobre a minha concepção de mundo. Então, assim, o que ele queria também era fazer com que você caminhasse com suas próprias pernas. Tem um poema muito bonito, eu sempre falo para as pessoas, de Nietzsche, Além do Bem e do Mal, em que ele fala que a ponte. Isso aqui é bastante autoajuda, se a gente fosse olhar para hoje. A ponte para o teu sucesso é só você que vai construir. Então, se você quer atravessar o rio que vai te levar até a ponte do seu sucesso, é você que tem que construir essa ponte aí. Isso parece muito autoajuda. Quando a gente vê outras frases também, como torna-te quem tu és, o que não me mata, o que não me mata me fortalece. Parece muito autoajuda nesse sentido, se a gente olhar no cenário de hoje, né, em que as pessoas estão buscando fórmulas prontas, cinco maneiras de você ser feliz, 5 formas de ter um casamento maravilhoso, enfim. É, então, assim, ele acabou sendo um pouquinho de autoajuda. E algumas pessoas utilizam a página aqui, assim, às vezes também como autoajuda, mas só que às vezes ficam decepcionadas quando eu venho com alguma crítica bem ácida, quando eu venho com alguma ironia, e aí descobre que eu não tenho propósito de transformar uma página de autoajuda. Eu quero que as pessoas construam o seu próprio conhecimento, que elas comecem a questionar, que não aceitem fórmulas prontas, que revisem as suas ideias de ídolo, enfim, que coloque realmente a sua cabecinha para funcionar. Essa é a minha principal ideia aqui. E é muito isso mesmo. Inclusive, né, o martelo, como você falou, né, e Nietzsche ele tá pronto, ele está sempre disposto a produzir críticas e destruições. Ele não vem necessariamente para levantar, como você falou, um novo ídolo. Ele não tá disposto a isso. Tanto que ele fala, pô, eu não sou. Eu sou dinamite, eu não sou um homem, velho, eu sou dinamite. Dinamite. Então é muito isso. Mas é como eu falei, tem muita gente que vai procurar esse alento na filosofia e, e eu não acredito que a filosofia, em se tratando de uma referência de leitura, de terapia, de autocrítica, como você mesmo falou, o teu contato com Nietzsche te fez fazer uma autocrítica, te fez desencadear um start de um processo de autoconhecimento. Então isso é muito legal. Então, como a gente está se propondo, inclusive, a discutir, porque estamos passando por tempos difíceis, esse momento em que nós estamos distanciados, que nós estamos isolados, é um momento extremamente rico, extremamente propício para isso. Claro que não é para todo mundo, porque nós sabemos que principalmente num país como o Brasil, há uma extrema desigualdade social. Então, eu estou falando para pessoas que, por exemplo, como eu, são privilegiadas nesse sentido de estar no home office e ter um tempo, por exemplo, para poder pegar um livro e usar esse livro para o seu desenvolvimento. Eu não estou falando aqui de desenvolvimento pessoal no sentido clichê da autoajuda. Eu estou falando justamente de avaliar muitas coisas, muitos princípios, rever conceitos. E esse exercício é um exercício muito interessante de se fazer. E se a filosofia ela desperta isso nas pessoas, que bom que desperta. Mas, mais uma vez, eu insisto. Talvez até o final da live eu vou insistir nesse ponto. A filosofia é muito mais. A filosofia é muito mais que isso. Então, aproveitando que você passou a bola para mim, e mais uma vez, para fazer com que essa experiência seja cada vez mais construtiva através do que a gente está falando, mas é importante a gente apresentar referências. O mito de Sísifo, de Albert Camus. Roberto,
esse livro, ele é sensacional, cara. Por quê? Porque, em suma, o que Albert Camus, a gente está pulando de Nietzsche, um gigante da história da filosofia, para outro cara gigante, que é o Camus. Então, o Camus, em suma, ele tenta mostrar que nós, seres racionais, ou pelo menos acreditamos, né, que somos racionais, a gente olha para o mundo, a gente olha para a realidade, a gente olha para a vida, e o que é que a gente quer fazer? A gente quer enxergar um sentido nas coisas que estão acontecendo. A gente quer ver um sentido naquilo que a gente está vivendo. A gente olha para um evento como uma pandemia, por exemplo, e a gente quer questionar, velho, por que isso está acontecendo? Uma coisa é a gente pegar um livro de história e olhar, sei lá, para a gripe espanhola, tipo, é uma coisa muito distante da gente. E, tipo, por que eu estou vivendo isso? O próprio Camus, ele viveu ali os horrores da guerra, ele perdeu o pai na guerra. E ele contraiu uma doença, enfim, ele tem toda uma biografia muito marcada por dificuldades, pelo absurdo. Então a gente está muitas vezes, atrelado ou preso pela razão, querendo ver causa e efeito, querendo ver plantou, colheu, querendo entender o enredo da história, seja da história ou da história da vida da gente, como sendo linear, como nos contos de fadas. Então as coisas vão dando errado, daqui a pouco dá tudo certo, e felizes para sempre. E não é assim. O Camus tenta mostrar que não é porque uma pessoa, por exemplo, ela é honesta, ela é correta, que ela vai colher só coisas boas, não. Porque a vida não faz sentido. Então nós somos meio que obrigados pela razão a procurar esse sentido. Mas qual é a resposta que ele diz? É o absurdo que se impõe sobre nós. O absurdo não está na gente, o absurdo não está no mundo. O absurdo está nessa relação de um ser que se propõe a ser racional, querendo ver um sentido, querendo ver uma finalidade e um propósito em tudo. E aí a vida da gente fica meio que como no mito de Sísifo, né? Todos os dias nós somos desafiados a rolar essa pedra para o alto de uma montanha, e isso vai acontecer amanhã. Então a gente vai repetindo essa mesma missão, essa mesma condenação, que aparentemente é inútil, aparentemente é vã. Mas aí, quem conhece um pouco de Camus sabe a resposta que ele diz. Velho, a vida não precisa fazer sentido. Ela precisa ser vivida. Ela precisa ser vivida. É isso. Isso tem um link legal com Nietzsche. Estou passando a bola para você agora. Mas as pessoas elas estão acostumadas a uma fórmula, elas querem sempre as coisas prontas e acabadas, né? Klaus, assim, você fez eu não li a sua obra sobre do mal-estar em Freud ao mal-estar em Bauman, né? Eu não lembro de você ter me mandado essa obra, acho que você não me mandou. Vou mandar, tô devendo, vou mandar. Então, eu não li, então, galera, eu não li a obra dele, mas eu já conheço ele, eu sei que ele produz um trabalho interessante em relação a isso. Eu desativei os comentários porque algumas pessoas estavam pedindo, porque não estavam conseguindo ver o seu rosto direito, e muitas pessoas estavam escrevendo. No finalzinho, uns 10 minutos antes da gente encerrar, eu vou ativar os comentários novamente, aí vocês podem fazer algumas perguntas, e aí o Kraus pode comentar em relação ao que vocês estão perguntando. Me parece, eu não sei se você sabe usar, Kraus, tem um recurso aqui embaixo com interrogação, que eu acho que as pessoas podem clicar nesse recurso e deixar as perguntas ali, que eu acho que as perguntas já vão ficar salvas. Não sei se você já chegou a usar isso, né? Cara, nunca cheguei a usar, não. Mas... Um amigo meu disse que isso acontece. Tipo, você pode deixar as perguntas ali. Vocês podem tentar aí. Tem um recurso, assim, uma interrogação embaixo. Vocês podem deixar as perguntas. E aí, no finalzinho, a gente vai fazer alguns comentários sobre o que vocês estão perguntando. Então, se você puder falar um pouco dessa sua obra, do mal-estar em Freud ao mal-estar em Bauman, por que você escreveu essa obra? Você pode dar uma palhinha assim, sobre o que tem, até mesmo fazer um merchan gratuito aí para a galera. Claro. Um pouco. Com certeza. A obra, na verdade, é fruto da minha dissertação de mestrado, né, em filosofia. E eu estava meio perdido, né? Eu acredito que quem faz uma pós-graduação, principalmente, na graduação nem tanto, mas na pós-graduação eu me senti meio deslocado, sabe? Tipo, a gente tem que apresentar um pré-projeto, esse projeto é submetido lá a uma banca para a gente poder entrar. E aí eu fiz um pré-projeto numa linha, e quando eu entrei no mestrado, eu percebi que, cara, não é isso que eu quero desenvolver. E cada disciplina da pós-graduação que eu ia pagando, eu ia mudando um pouco o foco, até que veio assim, sabe, essa coisa do Bauman, né, velho? Quando eu me deparei, assim, quando eu tive os primeiros contatos com a obra do Bauman,
que se trata de um sociólogo, mas não só um sociólogo, né? O pensamento do Bauman, e é massa quando a gente encontra um pensador assim, né? Você tem um cara na literatura que o trabalho dele foi para além da literatura. E no caso do Bauman, ele fez um trabalho de sociologia, mas o próprio Bauman já tinha declarado assim que, tipo, eu não estou escrevendo para a academia, eu estou escrevendo para as pessoas entenderem. Então isso é muito Uhum. legal do Bauman. E assim, Legal, legal. pois é, e a interpretação que o Bauman faz, a leitura que ele faz, que ele assim, ele é um cara de uma lucidez incrível, né, velho? Então, eu suspeito de falar do Bauman, enfim. A leitura que ele faz, a análise que ele faz, concordando ou não, ela faz muito sentido. E muita gente cobrava do Bauman que ele desse respostas para o que vai acontecer no futuro. E qualquer entrevista que você vê do Bauman, ele diz, olha, quem vai dar a resposta são as futuras gerações. É meio que ele estivesse dando um recado assim, eu já estou fazendo um trabalho que é um trabalho assim, hercúleo, sabe? Tipo, eu estou interpretando o que está acontecendo, então estou deixando as peças para vocês, das futuras gerações. Então, assim, eu estou justificando o porquê, né, desse meu trabalho Sim, sim. e vou, evidentemente, explicar mais ou menos qual que é a ideia da obra. Então, o Bauman, ele tem uma obra intitulada O Mal-Estar na Pós-Modernidade. E nessa obra, assim como qualquer obra do Bauman, ele era um cara muito erudito, você está num parágrafo, ele fala de alguém, e ele fala desse alguém como se você conhecesse o cara da esquina, entendeu? Aí no outro parágrafo, ele fala de, sei lá, de uma poetisa, e daqui a pouco ele cita uma pesquisa de alguém, e você fica, caramba! Então, mas nessa obra em especial, o Bauman faz muita, mas muita alusão a uma obra escrita por Sigmund Freud, que é O Mal-Estar na Civilização. Sim, Então, sim. foi quase que intuitivo, tipo, eu tenho que fazer um trabalho linkando o que esses dois caras estão falando. Então, tem um mal-estar em Freud e tem um mal-estar em Bauman. Então, foi perfeito para a minha dissertação. Agora, vamos tentar entender o que é que Freud entende por mal-estar. O Freud entendia que nós todos, e vários pensadores falaram sobre isso, o próprio Aristóteles fala, nós estamos buscando a eudaimonia. E o que é a eudaimonia? É a felicidade. Quem estuda um pouco de filosofia sabe que lá no período helenístico, o grande problema era um problema ético, mas era um problema de busca da ataraxia e da eudaimonia. Os pensadores ali no período helenístico, eles estavam tentando apresentar uma espécie de insight, cada um do seu jeito, sobre como o ser humano pode viver bem, como o ser humano pode viver feliz. Então, enfim, não é um problema novo que Freud está trazendo, mas a forma com que ele analisa, ela é muito rica, ela é muito interessante. O Freud vai dizer, o que a gente precisa para ser feliz é segurança e liberdade. E o que é que a civilização faz com a gente, cara? A civilização, ela se impõe, meio que se impõe diante da gente, e ela diz o seguinte, não dá para ter as duas coisas. E, segundo Freud, na modernidade, a gente fez uma opção muito clara. A gente fez uma opção por segurança. Só que ter segurança é abdicar da liberdade. E se a gente olhar para a geração dos nossos pais, e em especial para a geração dos nossos avós, a gente vai perceber que a vida deles era uma vida sem tanta autonomia. Nós somos libertários, cara, perto dos nossos avós. A gente tem muita autonomia perto deles. Com Cara, certeza. as gerações anteriores tinham que pedir permissão para tudo, cara. E não só isso. Aí o Bauman, ele bebe dessa fonte freudiana e ele vai dizer o seguinte, essa segurança, aí ele cria a metáfora, é a solidez. E solidez não é só sinônimo de segurança, é sinônimo de estabilidade, é sinônimo de padrão, é sinônimo de longa durabilidade. Não vamos esquecer, Anderson, que na geração dos nossos avós, por exemplo, uma relação amorosa, ela era para a vida inteira. Acabou o amor, mas não acaba a relação. Os próprios Exato. objetos, os utensílios, eles também eram feitos para durar. Eu até cito em sala de aula dos meus alunos a seguinte ideia. Cara, na geração dos nossos avós, bisavós, tataravós, tinha aquela história do ferro de passar que vai ficar pro filho. Né? Exato. A geladeira que vai ficar para a filha quando ela casar. Cara, isso é um sinal da solidez. O cara entrava numa empresa, era para trabalhar a vida inteira naquela empresa até se aposentar. Então as coisas eram feitas para durar porque a segurança era a grande ordem. As instituições elas tinham muita força, mas paralelamente as pessoas não usufruíam de tanta liberdade. E aí que entra mais uma vez o Bauman. O Bauman fala, olha, no final do século passado, uma geração de jovens, ela se mobilizou para lutar pela liberdade. Só que lutar pela liberdade é abrir mão da segurança. E aí foi isso que a gente fez. A gente conquistou uma série de autonomias, e aí a gente tem a quebra dos padrões, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade sexual,
Mas o que é que a nossa geração, Anderson, ela reclama? Ela reclama entre aspas, porque tem gente que não está nem aí mesmo, mas a nossa geração reclama justamente dessa coisa da instabilidade, da insegurança, do medo, principalmente com relação ao futuro. Os nossos antepassados, em especial os nossos avós, eles não tinham medo do futuro, eles tinham confiança no futuro. Eles tinham confiança no Estado, confiança na economia. Hoje, cara, você acorda, quando você vai lá no Twitter, por exemplo, da vida, você fica já assim, você já vai numa expectativa de tipo, o que é que está acontecendo com o mundo, cara? De Então, cabeça para baixo. pois é, o Bauman, ele utiliza a metáfora da liquidez para falar justamente dessa nossa liberdade. Só que aí entra o que é o mal-estar. O mal-estar em Freud, ele era fruto justamente dessa falta de liberdade. E o mal-estar em Bauman é justamente todo esse sentimento que nós temos de incômodo, de desconforto com a falta de segurança. Então, o livro ele vai trazer justamente uma discussão e reflexão sobre as nuances desse mal-estar. Não à toa, nós sabemos, e já se tornou clichê dizer, e, enfim, independente do clichê, os nossos mais graves problemas são problemas de ordem psicológica, de ordem emocional. E são justamente fruto dessa instabilidade. Cara, é tudo líquido, é tudo descartável. É a quantidade sobre a qualidade. É o agora. O Bauman dizia, nós hipotecamos o futuro. Na geração dos nossos avós, se juntava dinheiro para poder comprar. Hoje não, a gente nem tem a grana. A gente compra. E aí fica endividado a vida inteira. Tipo, a gente hipotecou o futuro. E assim, o Bauman, ele faz inúmeras provocações. E assim, como eu falei, né? E quem me conhece sabe, eu sou suspeito de falar do velhinho, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Você pediu um spoiler, uma sinopse geral. Não, E interessante, eu eu, vou querer, pois é, eu acredito que seja muito pertinente para o que a gente está vivendo, assim. com Essa certeza, coisa com da certeza. liquidez, né? Deixa eu te falar, esse livro Fala. está disponível para venda na Amazon, está disponível em quais as Cara, plataformas? eu vou te passar o link. Eu sou muito. Eu fiquei meio negligente com essas produções. Eu escrevi esse livro e escrevi um livro também sobre filosofia antiga. E, salvo engano, ele está numa plataforma chamada Hotmart. Depois eu vou te passar, claro, eu não vou cobrar de você, né, meu brother? Eu vou passar para Não, você o material. não, porque Mas para eu ele. colocar aqui para as pessoas que se Pronto, interessarem, entendeu? Para total, comprarem, total. entendeu? Colocar Vou o passar link para para você, com comprarem, certeza. entendeu? Mas É, assim, o que a gente está vivendo é muito reflexo disso que Bauman chamou de liquidez, dessa insegurança, dessa instabilidade. e é incerteza para tudo, porque é uma liquidez que afeta todos os cenários, em todos os aspectos da sociedade. Seja em relacionamentos, você não tem mais uma noção ou um sentimento de que você vai ficar com uma pessoa por um longo tempo, né? Essa coisa da eternidade. Até mesmo eu sei que o felizes para sempre é uma ideia antiga, é uma ideia arcaica, mas a liquidez no amor, a liquidez nas relações, elas se tornam assim. O Bauman fala alguma coisa sobre essa relação de amizade no Facebook. Eu já vi algumas entrevistas dele também. Essa noção de a gente ter amigos virtuais e achar que isso é a nossa amizade, conversar com as pessoas. A gente perde essa noção. Na verdade, as redes sociais elas trouxeram uma ilusão assim de relacionamento também com a gente. Então, a relação face a face, face to face, como a gente fala aqui, ela perde. Então, assim, a gente tem alguns amigos aqui, a gente desfaz aqueles amigos da internet, deixou de ser amigo. É uma liquidez assim que isso traz um mal-estar para a gente, traz angústia, traz. Eu não sei. Eu não, quer dizer, na verdade, eu não tenho uma fórmula mágica para falar para vocês. Leia tal poema de Nietzsche X, leia tal filósofo X, que vocês vão encontrar uma solução, um estabelecimento. Eu acho que para a gente lidar, ou pelo menos a forma como eu lido com essas incertezas, com essas angústias, é busca. Então, eu busco, então eu leio aqui, eu tento encontrar formas, eu faço pesquisas daquilo que encaixa bem comigo, aquilo que vai me fazer ter uma potência. A gente fala muito sobre isso, que nós somos potência. Eu acho que
Você não vai encontrar uma fórmula na filosofia, você não vai encontrar um cara que você vai ler e vai te satisfazer completamente. Vai, vai ter uma falta sempre. Acho que Freud fala um pouco sobre isso também, essa questão de falta. Vai ter sempre uma falta e você vai ter que buscar. Né? Vai ter que buscar. Então, tem a página aqui, por isso que eu também ofereço para as pessoas sempre filósofos diferentes, textos diferentes, para as pessoas também não acharem que eu tenho uma obsessão assim por Nietzsche, que ele é o dono da verdade, que ele é o único. Eu acho que dentro da filosofia tem muita coisa interessante. Você que é um cara mais acadêmico na área, você tem mais conhecimento. Eu vou deixar para o pessoal, depois que a gente terminar essa live, eu vou deixar o canal do Krause aqui salvo. Essa live vai ficar salva. Muita gente começou a me perguntar aqui, eu não respondi, mas essa live vai ficar salva. Eu vou deixar nos destaques. Vocês podem conferir depois, quem não conseguir ficar até o final. Eu queria que você também deixasse algumas dicas de alguns livros, se você, além desses dois que você comentou, além do seu próprio, com certeza, que é interessante. Mas existe algum livro que te ajudou? Acredito que você já tenha passado por algum momento difícil na sua vida, né? Impossível. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não precisa relatar exatamente o que você passou. Mas tem alguma obra, algo na filosofia que te ajudou, assim, que você leu e de repente você falou, cara, isso aqui é interessante, eu vou aplicar para minha vida, seja na filosofia estoica, seja enfim, algum personagem dentro de tantos filósofos que você já leu, que você busca. Quem são as suas referências? Minhas pessoas sabem que as minhas referências são Nietzsche, Schopenhauer, Dostoiévski, Spinoza, são os caras que eu mais leio. Mas você, qual é a sua referência? O que você se apega mais? O que você gosta bastante de ler? Fora o Bauman, que você já deu a pista de que você gosta dele, eu sei. Mas quem é que você tem mais essa afinidade, que já te ajudou a enfrentar algum momento? Que você pode indicar para as pessoas, de repente, te conhecer? Claro, claro. Brother, assim, na filosofia, eu tenho um grande apreço pela leitura da obra do Nietzsche também. E foi justamente a partir daí que eu achei a página O Martelo de Nietzsche e a gente iniciou a nossa amizade, né, brother? Uhum. Mas como você está falando, tipo, coisas que não simplesmente são referências teóricas, mas que fizeram sentido para a minha vida, eu poderia citar aqui o Jean-Paul Sartre. Uhum. Eu já li muita coisa do Sartre. Eu acredito que o Existencialismo é um Humanismo. É uma obra, até certo ponto, acessível, que dá para a gente interpretar numa boa. E o que eu acho legal do Sartre, sem sombra de dúvidas, é esse lance de colocar a gente no devido lugar da gente, sabe? O Sartre, ele coloca que o ser humano ele é totalmente livre. Só que isso é uma condenação. Uhum. Então, nós somos automaticamente responsáveis por tudo aquilo que nós somos. E tem uma frase, você estava falando logo no começo da live, né, sobre frases que as pessoas muitas vezes se agarram àquela frase e querem transformar aquela frase numa salvação, né, tipo uma cruz para um cristão. E eu diria para você que tem uma frase que ela não por si só, não é ela isolada, pelo fato de ter lido, ter tido contato, ter estudado Sartre, essa frase ela impacta muito, sabe? Que é tipo, ele fala o seguinte, não importa o que o mundo fez de você, o mais importante é pensar o que você faz do que o mundo faz de você. Com isso, Sartre ele não está dando vazão para a ideia que, na minha opinião, é insana, que é a ideia de meritocracia. Não é disso que Sartre está falando. Até porque, quem não conhece Sartre, Sartre era um cara de esquerda. O que Sartre está tentando dizer é que nós temos a capacidade de significar e ressignificar aquilo que acontece com a gente. E isso eu acho muito legal. O ser humano se vê como autor da sua história. E Sartre falava disso. Nós estamos diante de um projeto da vida. É um projeto de vida que nós somos os roteiristas, os produtores, os diretores e os protagonistas. Isso tem um quê de o show de Truman, né? A gente está falando aqui de obras literárias, de obras filosóficas, de referenciais,
no cinema, a gente tem algumas referências interessantes. E essa produção, né, que tem como protagonista o Jim Carrey, ela diz muito sobre isso. A ideia de você viver numa coletividade onde as pessoas elas têm que seguir papéis e roteiros, mas num dado momento você se dá conta que, tipo, todo mundo está seguindo papel e roteiro. Por que eu tenho que seguir necessariamente um papel e um roteiro? Sartre não está falando de ser um maluco, surtado, que vai passar por cima de tudo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de você, de certa forma, parar de terceirizar as suas decisões, que é o que ele chama de má fé. As pessoas vivem algo e aí de repente elas dizem, não, mas é porque também, né, eu vivo no Brasil. Cara, beleza, você vive no Brasil, mas tipo, o Brasil um dia foi uma coisa fantástica na mão dos índios. E alguém chegou e começou a tocar um outro projeto. Que inclusive nós estamos aí diante de estruturas na nossa sociedade, que muitas vezes a gente vê esse jogo medonho, esse jogo covarde dos políticos de ficar dizendo, mas foi o meu antecessor, e foi o meu antecessor. Cara, daqui a pouco a gente está falando dos portugueses. Enfim, eu não quero entrar nessa seara, mas é só para dizer o seguinte, por mais que o cenário seja pesado, por mais que o cenário ele seja de fato opressor, seja um cenário difícil, tem alguém aqui, né? Tem alguém que na visão existencialista sartreana, é alguém que é livre. Então, Sartre é uma grande referência para mim. Por incrível que pareça, e eu digo por incrível que pareça porque, mais uma vez, quem conhece Schopenhauer sabe que o cara é o pai do pessimismo. Você vai dizer, pô, uma das grandes referências para você, até em momentos de dificuldade, foi Schopenhauer? Foi Schopenhauer. Sem dúvida. Porque muita gente fica no superficial do Schopenhauer. Ah, o Schopenhauer disse que viver é sofrer. Então a vida é tédio, dor e sofrimento. Ele disse isso, mas ele não falou só isso não, cara. Ele está falando de você potencializar esse sofrimento na medida em que você cria uma relação de dependência com o meio. Então Schopenhauer, ele foi um pensador que dialogou com o pensamento oriental, e uma das coisas mais legais que ele bebeu dos orientais foi justamente esse olhar para dentro. Esse autoconhecimento, essa coisa de, peraí, por que eu estou buscando a beleza fora? Por que eu estou buscando a felicidade fora? Por que eu estou buscando o amor fora de mim? Né? Eu tenho que trabalhar essa independência interior, que é uma coisa que a gente encontra no budismo, por exemplo, mas a gente também encontra no próprio estoicismo, lá na antiguidade. Então Schopenhauer, inegavelmente, é uma referência para mim. Mais recentemente, e aí eu falo com muita propriedade para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando nossa live, tem um filósofo sul-coreano que ele leciona na Alemanha, que é o Byung-Chul Han. Quem me conhece sabe que eu também curto esse autor. Ele escreveu, entre outras obras, Wanderson, essa obra intitulada A Sociedade do Cansaço, que eu acredito que você já conheça, e esse cara me ajudou muito recentemente para entender que ser um workaholic, para entender que essa coisa do que eu posso produzir, que eu tenho que me autoexplorar, que eu tenho necessariamente que render cada vez mais, velho, essa é uma face de uma dominação do sistema. Vai parecer clichê o que eu estou dizendo, mas o Byung-Chul Han, inclusive, dialoga com Foucault para dizer o seguinte, olha, a dominação que era de fora para dentro, ela já passou a ser de dentro para fora, ela passou a ser psíquica. As pessoas acreditam que elas precisam render mais. E a gente está tomando remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para parar de comer, remédio para trabalhar, remédio para descansar. Velho, a gente está tomando remédio, a gente está se dopando, nós somos uma sociedade do doping, porque a gente quer produzir. E assim, o Byung-Chul Han, nesse ensaio que ele escreve, A Sociedade do Cansaço, ele me fez refletir muito sobre isso. Inclusive a OMS, ano passado, já tinha feito um grande alerta. Cara, a gente está diante de um grande mal, que é a síndrome de burnout. Então, assim, eu sofro muito com ansiedade, eu lido com depressão, e assim, eu sou um cara que me cobro muito no trabalho, mas assim, essa leitura foi terapêutica para mim. Para baixar, sabe, aquela dose de lucidez necessária para a gente tentar equilibrar as coisas. E aí eu recomendo, além das leituras, além desse contato com a filosofia, para quem está acompanhando a gente, cara, meditação é uma coisa fantástica. Escrever,
ler, você ter contato com a arte, que é uma coisa que Schopenhauer nos provoca muito, né? E o próprio Nietzsche, cara, a arte é libertadora. Então, se a tua vibe é música, vai pra música. Se tua vibe é pintura, é dança, a gente tá dentro de casa, a gente tá dentro de casa. Mas nada impede a gente de dançar, nada impede a gente de cantar, de escrever. Então, assim, a arte, ela tem essa dimensão também. Então, eu sei que eu fiz um mosaico de referenciais, Não, mas é só ótimo, para atender perfeito. a sua provocação. Não, perfeito. As pessoas me perguntam muito sobre referências para lidar, para poderem lidar com o sofrimento. E eu falo muito sobre essa questão de arte mesmo. Nietzsche tem a frase que você conhece, todo mundo conhece, em que ele fala que perdido seja o dia que você não dançou, né? Essa conexão com a arte. Eu ouço muito, também faço meditação, sempre na medida do possível. Eu sempre tenho um contato com a natureza, falo isso para todo mundo. É, para você que, cara, você anda, eu sempre falo isso, né? Se você anda, se você fala, se você enxerga, se você respira, você não pode deixar com que. Eu não estou falando aqui quem sofre de ansiedade ou de depressão, não estou falando nada disso, de que não existe, de que é fácil lidar com isso. Mas eu estou falando para você se colocar como potência, como alguém que pode ser protagonista da sua própria história, né? Então, assim, por exemplo, uns 3 anos atrás, eu falava, eu queria morar fora do país, é meu sonho e tal, meu sonho é morar fora do país, conhecer outra cultura. Mas eu só falava por falar, eu não traçava nenhum plano, eu não fazia com que aquilo fosse realmente possível. Então, a partir do momento que eu falei, não, agora eu vou traçar um plano para eu morar fora do país. São Paulo. Acho que é possível, posso mudar a minha história. Não tenho passaporte europeu, não sou playboy, não sou rico. Igual as pessoas pensam, mora fora, mora na Europa, é rico. Não, não é isso. Foi tudo um plano, gente. Eu não simplesmente acordei em 2019, vou mudar de país e pronto. Né? As pessoas sempre me perguntam como que você conseguiu morar aí fora, morar na Irlanda, como você conseguiu pagar um curso, etc. Foi uma estratégia, foi plano. Eu olhei primeiramente de maneira estoica, eu sempre falo isso para as pessoas. O que é olhar de maneira estoica? É tipo você olhar para o mundo e ver para o seu mundo, no caso, né, o que você pode mudar, né? O que você pode realmente, o que está no seu alcance de alterar. Então, aquilo que você está no seu alcance, que você pode alterar, então você vai focar a sua atenção. Aquilo que você não consegue realmente alterar, aquilo que você não tem como mudar realmente, você não vai focar tanto a sua atenção. Né? Então, você vai se concentrar, se focar no agora e vai traçar o seu plano para sua vida. O que você é? Se é morar, enfim, fora do país, se é morar em uma cidade do interior, enfim, você vai traçar o melhor para você. Então foi isso, basicamente isso que eu fiz num processo de mais ou menos quase 2 anos, que depois finalmente eu consegui. Então parece que não, mas a gente já está falando quase 50 minutos, quase uma hora, né? Nossa, 40, tipo, o tempo voa. voou. Voou, então eu vou abrir aqui para a gente continuar conversando um pouco mais ainda. Eu vou abrir aqui os comentários para saber o que a galera está achando, o que a galera tem para perguntar. E aí a gente pode comentar alguma coisa em cima do que a galera está falando. Mas desde já a gente precisa fazer mais esse bate-papo. Estou super gostando. Também, cara. E vamos ver o que a galera que está falando. Você consegue ver os comentários? Não sei se você consegue Consigo ver. sim. Consigo, consigo. Vamos ver Então, pessoal, vocês podem fazer as suas perguntas. O que vocês têm dúvidas em relação ao que a gente está conversando aqui, sobre filosofia. Ó, Kraus, falou que você é foda. Alguém aqui, ó, Kraus, você é foda. O pessoal é muito generoso, cara. A pessoa aqui é um amorzinho. Tem uns bolsominions às vezes, mas tá tudo bem. É, vamos ver, vocês podem fazer suas perguntas, dúvidas sobre filosofias, dicas de livros, e a gente vai tentar responder na medida do possível aqui. Vai vendo aí. Seja o moderador aí das perguntas. Vai Não, selecione aí. eu estou vendo aqui, deixa eu selecionar aqui. As pessoas estão gostando do nosso bate-papo. Ah, velho, eu vi alguém citando o bairro que eu moro aqui em João Pessoa. Para Ah, quem não legal. sabe, o Anderson tá falando lá de Dublin, na Irlanda. Eu tô falando aqui do Brasil, de uma cidade chamada João Pessoa, que é a capital da Paraíba.
E o meu bairro é Mangabeira. Eu sempre falo, quem me conhece sabe, né? Eu me orgulho muito do meu bairro, que é um bairro muito popular aqui na cidade. Mas enfim, é só porque alguém falou do bairro e eu tinha que fazer essa menção. Não, 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 tranquilo, tranquilo. Para quem não sabe, eu estou aqui realmente na República da Irlanda, em Dublin, e moro aqui já vai fazer um ano já que eu estou morando aqui. É, não sei quando que eu volto para o Brasil, de repente, quando o demônio sair do poder, eu volto. As pessoas Vai sabem que pegar. eu sou muito anti-Bolsonaro, então por isso que eu falo assim, não, a gente entende questões de ser humano, da sociedade, da transcendência, da arte, do corpo. É óbvio que isso transforma e ajuda a nossa vivência, a nossa vida. O comentário aqui de Thalita. É legal, às É, vezes o pessoal nem tá vindo com uma pergunta, vem com algum comentário para agregar, né, a discussão. Isso é legal também. exatamente. Mas vê se você consegue identificar alguma pergunta aí. Tem vários aqui. Filosofia tem algum efeito terapêutico? Perguntou aqui a Viviane. Com certeza tem um efeito terapêutico. Agora a gente tem que entender o seguinte: recentemente até meu terapeuta falou isso. A cabeça, ela precisa estar boa para certas coisas que a filosofia pode oferecer para você. Uhum. Então, assim, a própria psicologia é uma das filhas mais caçulas, uma das filhas mais novas da filosofia. E, e a psicologia, ela vem justamente para tentar, né, ajudar a gente a trabalhar um autoconhecimento num nível que a filosofia não se propõe a fazer. Então, assim, a filosofia é pior do que um cubo mágico que vai começar a desencadear uma série de efeitos na sua cabeça e repetindo aqui, reproduzindo o que o meu terapeuta falou, é importante que você esteja minimamente, né, com a cabeça legal, para que você possa ir absorvendo bem aquilo que a filosofia vai passando para você. Porque ela pode se mostrar como uma faca de dois gumes. Imagina, o cara não está muito bem lá, e aí de repente, o Anderson, ele pega o mito de Sísifo, por exemplo, do Camus, e o Camus chega e diz assim, olha, o problema verdadeiro da filosofia, que deve ser levado a sério, é o problema que é o seguinte, se vale a pena viver. E aí ele começa a discorrer sobre suicídio, cara. Então imagina, eu não tô brincando, eu tô falando muito sério. Então imagina, o cara não tá muito bem, de repente ele tá num quadro depressivo, ele pode interpretar uma coisa que não é necessariamente o que o Camus está dizendo. O que o Camus tenta mostrar é que apesar da vida ser absurda, apesar dela não fazer sentido, e ela não precisa fazer sentido, vale a pena viver. Ele não está fazendo uma apologia ao processo do que vai culminar com um eventual suicídio. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, por exemplo, quando Goethe lança Os Sofrimentos do Jovem Werther, teve muita gente que leu ali, né? Uma obra que faz parte do romantismo alemão, muita gente leu, muitos jovens se mataram, cara. Porque se identificaram ali com o personagem que perdeu o amor da vida dele e perdeu o sentido da vida. Mas, cara, estava longe do Goethe desejar isso para alguém. Então, assim, é importante. A filosofia pode ajudar? Pode. Mas é importante que você se ajude e é importante que você procure ajuda. É igual, por exemplo, não sei se você já leu o livro do Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia. Então ele discorre de maneira muito assim precisa sobre depressão, sobre ansiedade, que tipo as primeiras páginas, os primeiros capítulos do livro, eu fiquei assim extremamente angustiado. E olha, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, né? Mas eu fiquei extremamente angustiado com aquelas características que, imagine, você que tem uma ansiedade, você que de repente tem uma depressão, você vai lendo aquilo, é como se ele tivesse assim, mexendo na ferida, na sua ferida ali de maneira de, não é incentivando ao suicídio, não é, mas te dá Mas uma certa, mexe. O mexe, incômodo. Eu mexe, conheço gente, Anderson, que não teve estrutura suficiente para assistir, por exemplo, o Joker, o filme do Coringa. Então, assim, o mesmo pode acontecer quando você está fazendo uma leitura. Você não está legal, você não se sente bem, você conhece as suas fragilidades, as suas limitações. Então, dependendo do que você vai ler, é importante que você tenha algumas precauções, sim. Teve alguém que perguntou aqui se você recomenda alguma leitura sobre necropolítica. Cara, olha, olha, isso é coincidência? Esse aqui é o livro do filósofo camaronês, o Attili Mbembe.
onde ele fala, né, sobre essa coisa do biopoder, da soberania, estado de exceção e política Qual de é o nome do morte. livro? Eu não consegui ler, não, por causa dos O, comentários. o título é justamente Necropolítica. Necropolítica. Qual é o nome do autor? Necropolítica. Achille Mbembe. Ele é um Attila Mbembe. camaronês. Inclusive tem um vídeo lá no canal que fala sobre isso. Você chegou até a compartilhar o Isso. vídeo, mas o livro ele é sensacional. O livro ajuda a gente a entender muito, por exemplo, de todo esse movimento aí do antirracismo, do porquê que esse movimento está acontecendo. Eu vi gente, por exemplo, no Twitter, e muita treta acontece no Twitter, você sabe disso, não temos tretas apenas no Instagram. No Instagram, treta é aqui, ó. Twitter é aqui, meu velho. É verdade, é aqui. É outro nível. Então, assim, eu vi gente dizendo, porque tem muita gente quebrando, muita gente vandalizando, tocando fogo e tal. Cara, isso, se você pegar se a gente fosse pegar o número de pessoas que estão protestando na rua e a quantidade de vândalos, é mínima. É É ridículo mínimo. essa ideia. Mas, assim, até para a pessoa que está vandalizando, entenda o que eu vou dizer, o Anderson, e entenda você que está acompanhando a nossa live. Eu não sairia de casa para quebrar nada. Mas é o que eu estava comentando com um colega ontem. Se você vive numa realidade periférica, onde de repente um parente seu foi executado, um irmão seu já apanhou, sua mãe, ela já foi violentada, ela sofreu abusos por parte de um policial. E aí você vê o que está acontecendo, o que aconteceu com George Floyd, o Anderson, tô dizendo o seguinte, eu não concordo com o ato de vandalismo, mas eu entendo a posição da pessoa. Porque o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com o João Pedro, cara, eu fiquei imaginando, Anderson, e a gente não precisa imaginar isso, mas eu fiquei imaginando acontecendo com um irmão meu, cara. Eu não sei qual seria a minha reação, eu não sei o que eu faria, brother. Eu não sei. O corpo do moleque apareceu a 40 quilômetros no IML, 40 quilômetros distante da casa dele. Então é o que o Achille Mbembe, ele fala aqui. Você não vai ter, se acontecer uma coisa muito anômala, mas você não vai ter a casa de uma pessoa que mora no bairro de elite sendo alvejada com 70 tiros de fuzil, meu velho. E o corpo de um moleque branco, ele não vai ser arrastado para um ML distante da casa dele. Isso não vai acontecer. Então, assim, nós temos espaços de morte. Nós temos espaços onde a morte é tolerada, onde a bala perdida sempre encontra as mesmas pessoas. Então, assim, é uma obra necessária para o momento que a gente está vivendo. Então, quem trouxe aí a pergunta foi muito feliz. Porque, inclusive, eu até esqueci de dizer, de recomendar esse livro. Porque é um livro muito esclarecedor, é um livro que abre, de fato, a nossa visão sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não se engane, você que está assistindo a nossa live, não sei qual é o seu contato com a mídia, mas estão acontecendo protestos na França, estão acontecendo protestos na Inglaterra, estão acontecendo protestos na Alemanha, em várias partes do mundo, Até aqui mesmo em porque, Dublin aconteceu pois protesto. é, Até aqui porque a aconteceu. gente tem a pandemia do Covid-19, mas tem uma pandemia que é do racismo também. É, e vale lembrar assim para o pessoal aqui fora, por exemplo, aqui em Dublin, a questão do coronavírus já está bastante controlada. Então, nas últimas 24 horas, a gente não teve nenhum caso de coronavírus. A França ela já voltou com a sua normalidade, vamos dizer assim. Os cafés já foram abertos. Aqui, muitos estabelecimentos já foram. Então, a gente não tem aqui casos mais tão graves, mortes assim, uma ou duas pessoas. Então, aqui a coisa já está bem, bem controlada, porque teve um processo realmente de lockdown, 2, 3 meses a gente realmente ficou trancado aqui. Então, por isso que esses protestos, eles agora podem estar acontecendo aqui, como aqui em Paris. Paris é daqui a uma hora. Na Inglaterra também está acontecendo, enfim, é o que aconteceu, porque os casos não estão tão elevados assim. Tem essa preocupação, mas essa questão do racismo aí também é algo que me incomoda muito, tanto por ter já sofrido, e um dos motivos, você citou aí da questão de você perder um parente, não sei qual que seria a sua reação. A minha reação também, não, eu não sei, nunca perdi um irmão ainda por alguma questão racial, mas, por exemplo, eu já fui assaltado no Brasil várias vezes, 6 vezes em meses consecutivos. É, eu fui assaltado e às vezes nem foi tanto por pessoas de pele preta, foi por brancos. E a minha reação foi aí que eu te falo. Minha reação foi o quê? Começar a planejar a mudar de país. Né? Falei, vou mudar de país, vou tentar. Eu estava
eu estava desenvolvendo crise do pânico, né? Eu não queria sair muito de casa, não queria ir muitas ruas. E aí foi quando eu comecei realmente a traçar os planos e sair do país. Alguém perguntou aqui bem o seguinte: a manifestação pedindo às 5 não é vandalismo, né? Assim, você quer comentar? Manifestação pedido às 5 é algo que fere a Constituição. Não se trata Uhum. de vandalismo ou não vandalismo. Se trata de algo que fere a democracia e que é inconstitucional. Então, assim, quando a gente teve aí a Assembleia Constituinte e a Constituição de 88, a gente criou um dispositivo para proteger a gente justamente disso. Então, embora a gente tenha a liberdade de expressão, ela tem o lance do paradoxo da tolerância de Karl Popper. A gente não pode tolerar a intolerância. A gente não pode tolerar alguém que pede o fim de um espaço social dentro de uma lógica, dentro de uma configuração democrática. Então, assim, não faz sentido isso. Então, não é uma questão, repito, não é uma questão de ser vandalismo ou de não ser vandalismo. É uma questão de ser algo que fere aquilo que nos une enquanto sociedade, que é um princípio puramente democrático previsto na Constituição. Essa é a grande questão. Exatamente, perfeito. Brother, fica ligado no tempo, porque assim, tu sabe que vai aparecer uma contagem regressiva aí, porque a gente só tem 1 hora de live, né? Já deu 1 hora de live já. Já deu 1 hora de live. A gente vai ter que fazer parte 2 disso aqui. Vamos ter que fazer uma parte 2, com certeza. Eu vou deixar a live salva, gente. Se vocês Deixa quiserem. salvo, deixa salvo aí. E o pessoal que quiser interagir com a gente sabe onde encontrar a gente, né? Aqui Sabe, no perfil Martelo de Nietzsche e também no perfil do Professor Krause. A gente tá aí. se eu responder só mais uma pergunta, então, antes Vamos de embora. finalizar. Vamos responder mais um antes de partir. Daqui a pouco eu vou fazer outra live, gente. 8 horas. Coincidiu de dar 2 lives no mesmo dia por uma questão realmente de Anderson aqui. Então, vamos supor. Liberdade de expressão não é um poder absoluto. Como vocês enxergam que esse movimento visto nos últimos dias será lembrado nas próximas décadas? Resumindo, eu acho que vai ser esse momento que nós estamos vivendo, vai ser Idade das Trevas 2. Assim, Idade das Trevas 2. Primeiro Black Mirror. exatamente. É algo que realmente, no Brasil, principalmente, vai ser lembrado o ano que Beelzebub tomou o poder e, e teve apoio popular. Eu acho assim que não vai ser um momento legal. Resumindo, sem falar, enfim, acrescentar muita coisa, não vai ser um momento legal. Você pode acrescentar, Cláudio. Eu acredito que vai ser um capítulo lembrado como um capítulo negativo, sim, por várias questões. Mas se a gente olhar a história, eu não estou tentando ser positivista, porque eu não sou positivista, mas se a gente olhar para a história, vai ser um momento que, apesar de ser negativo pela polarização, pela radicalização, vai ser um momento muito rico de lições para que a gente possa tentar construir algo melhor. Eu sei que pareceu clichê o que eu falei, mas a história é assim. A gente ou aprende, ou a gente aprende com o que aconteceu, ou a gente vai ver uma repetição. E aí vem o eterno retorno do mesmo, que o Nietzsche fala. Exatamente. O eterno retorno do mesmo, basicamente, é quando as coisas elas não são finalizadas, então os problemas eles vão retornar novamente para o homem saber lidar. Obviamente, estou falando de maneira muito geral aqui. A gente pode se aprofundar isso numa segunda parte. Então, assim, Krause, muito obrigado pela essa primeira participação sua aqui. Obrigado, irmão. Mas a gente falou mais de 1 hora, deu 1 hora e pouco aqui. Eu acho que foi legal para as pessoas pelo menos ter esse primeiro conhecimento, conhecer o seu trabalho. Eu vou deixar aqui um vídeo novo que você fez sobre um vídeo novo. Né? Eu comecei uma série intitulada O que é? E nessa série de vídeos, eu me proponho justamente a explicar alguns conceitos que fazem parte do universo das humanas. Tem muita gente que não sabe o que é metafísica, o que é epistemologia, o que é mais-valia. O que é niilismo é o primeiro dessa série. Eu vou deixar a live salva aqui, vou deixar esse vídeo Show de bola. Professor, e aí se você quiser, você me envia o link também do seu livro, que eu vou deixar o link para as pessoas, quem se interessarem, entrar em contato. Eu volto às 8 horas hoje ainda para falar com um neurocientista sobre crenças apocalípticas. Muito obrigado, gente. Fique ligado. Show, meu irmão.
Grande abraço Obrigado, para todo mundo, Carlos. grande abraço para você, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau.